a providência divina diante dos vales da vida. É o que vamos falar aqui nessa noite, claro. Você lembra que eu falei para você? Não sai de Salmo não, nós vamos caminhar por aqui. Salmo 84, por favor. Abra lá a palavra do Senhor. Nós leremos apenas 3 versos. Versos 5, 6 e o 7, tá bem? Salmo não tem capítulos, é um inário, tá bem? Um livro poético. Nós leremos apenas o verso 5, 6 e o 7. Salmo 84. A providência divina diante dos vales da vida. Eu quero ler, eu vou pedir esse auxílio à Letícia, ela é muito rápida nesse sentido. Eu vou ler aqui, em primeiro momento, na revista e atualizada. Essa versão que eu comumente leio. Depois, eu vou ler esse mesmo texto na Almeida Corrigida Fiel, ACF. Tá certo? 2 versões para que você tenha um melhor entendimento daquilo que de fato nós vamos tratar aqui dessa noite, tá bom? Olha só, a providência divina diante dos vales da vida. Salmo 84, versos 5 a 7, primeiro na versão revista e atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vamos agora à versão Almeida Corrigida Fiel. Vá marcando aí, vá anotando, você vai entender por que eu estou lendo nessas 2 versões. Esta versão diz assim, é o mesmo texto, Salmo 84, versos 5 a 7, diz assim. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, notou a diferença? Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Apenas isso. Esses 3 versos. A providência divina diante dos vales da vida. Meus irmãos, o sofrimento, ele é um estado em que nós nos encontramos em vários momentos da nossa vida. É claro que se nós abríssemos aqui para o tal do testemunho, não é? Vamos testemunhar. Todos nós teríamos algum motivo para falar, olha, eu estava assim, aconteceu isso, até que Cristo fez isso. Nós temos dificuldades, nós temos sofrimento, nós temos problemas das mais variadas ordens. Há pouco estávamos aqui orando pelo pastor Ronaldo Lidório. Olha o problema que ele está enfrentando. Olha o problema. É um dos vários que temos na vida, que nos acometem na vida. Então o homem, ele foi criado, claro, quando eu digo homem, homem, a mulher, foi criado à imagem e à semelhança de Deus aqui, para que senão glorificar um Deus santo, um Deus criador de todas as coisas, que é santo. O homem foi feito para isso. Só que o homem pecou. A partir disso, então, é que o homem sofre as consequências da desobediência. Eu não estou falando que todas as consequências são intencionais, mas todas as mazelas que carregamos no corpo, seja de enfermidades, de doenças, até a morte física e tantas outras coisas que nós passamos, é fruto oriundo do pecado. Percebe? Do pecado original. Quando eu digo pecado original, Adão, claro, e Eva. Tudo isso vem a reboque. Quando Adão, Eva pecam, são expulsos do paraíso. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa e todos nós temos sofrimentos. Não é algo aqui exclusivo de um ou de outro. Todos temos sofrimentos. Cada um, é claro, dentro do grau daquilo que está passando, ou já passou, ou ainda passará. Nós temos um documento na Reforma Protestante que adotamos, inclusive, na Igreja Presbiteriana do Brasil, como símbolo de fé. Tá certo? É o Breve Catecismo de Westminster. Eu achei muito interessante isso aqui, Joel. Folheando ele, dando uma releitura, não é? Olha o que está dizendo lá. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus. Está debaixo da sua ira e maldição. Até aqui é chovendo molhado. Qualquer cordeirinho do Senhor sabe disso. Aprendendo na sala do Penha Kids, não é? Mas olha que interessante. E assim, sujeito a todas as misérias dessa vida. A morte e as penas do inferno para sempre. É claro que aqui está falando de um homem não regenerado, né? Na parte final, ao inferno para sempre. Mas todos estão sujeitos a todas as misérias dessa vida. Todos. Você pode substituir por sofrimentos.
tá certo? Se você achar melhor colocar na sua versão, não é? Sofrimentos ao invés de miséria, sem nenhum problema. Mas veja, nós enfrentamos aqui variados problemas no nosso dia a dia, né? Seja ele aqui com familiares, sim ou não? Ou não tem isso? Não tem? Tem. Seja aqui no colégio, quem sabe, adolescentes e jovens. Sejam problemas aqui no trabalho, e tem bastante, aqui tem, hein? Muito problema no trabalho, tem. Problema do luto, sim ou não? Solidão, tem ou não tem? Tem um monte de problemas. Os sofrimentos, eles estão a reboque, né? Parece que estão amarrados numa bola de ferro em nosso pé, a gente vai e esses sofrimentos, eles vêm. Eles caminham junto, e muitas vezes, né? Em alguns, em grande parte da vida, como o apóstolo Paulo. Estão lembrados? Em outros, no evento cíclico, como Jó. Mas o fato é que eles acontecem. Esses sofrimentos, eles vêm. Só que o que nós precisamos saber é como lidar com tais problemas, com tais sofrimentos, que acabam por permear, não é, as nossas vidas, aquilo que nós vamos enfrentar. Ou já enfrentamos até, e não soubemos bem lidar com isso. Então hoje é um motivo de nós sabermos de como lidar, caso repitam, caso nós enfrentemos mais problemas no aspecto futuro da nossa vida até a volta de Cristo. É claro, o que fazer então quando nós estamos diante desses problemas, dessas problemáticas da vida, desses vales, se a gente pode chamar, não é? E como utilizar isso pela qual nós passamos, essas experiências, para também o nosso amadurecimento espiritual. É claro que o que nos amadurece espiritualmente é a palavra do Senhor, mas essas experiências baseadas no sentido que a palavra do Senhor nos diz, também serve claramente para nós, para o nosso amadurecimento espiritual, para não repetirmos exatamente aquilo que fizemos de forma errada, de forma equivocada, dando base inclusive ao pecado. Eu costumo definir santidade de forma prática e até lúdica, não é? Uma encenação, nós poderíamos fazer a santidade no aspecto do ser humano, como se desviar de um caminho que nós já caímos. Tá certo? Eu estou indo daqui ali naquele órgão. Eu estou vendo aqui no chão, ou aliás, eu não vejo em primeiro momento, eu tenho que chegar lá, eu vejo, eu vou lá, caio num buraco. Caí, eu pequei, eu errei. É esse o sentido, nossa vida é essa. E por isso é causado sofrimento sobre nós. Bom, a gente se levanta, ou somos levantados, seria a melhor colocação, por Deus, seu povo, seus filhos, vai caminhando, daqui a pouco ele cai lá em outro buraco, acontece. Isso vai acontecer. Mas uma hora ele chega lá no órgão. Só que ele tem que voltar pelo mesmo caminho. O negócio é a vigilância, nesse sentido, para minimizar esse sofrimento. É claro que se eu cair no buraco, eu estou vendo que ali tem um buraco, não é? Na minha vinda para cá, eu marquei um xizão naquele buraco. Eu não vou cair no buraco de novo. Eu faço a volta, tá certo? E sigo o meu caminhar. E assim no outro buraco. É uma forma prática de nós definirmos o que é o processo de santificação da nossa vida. E teremos isso ao longo da vida inteira. Não pense que não. Agora, pare de sofrer. Já viram esse slogan aí? Sim ou não? Tem uma placona grandona em alguns lugares aí. Pare de sofrer. Esse evangelho é falso. A Bíblia nunca disse isso para nós. Pare de sofrer. Nós sofreremos. Agora, o que é que nós vamos fazer com esse sofrimento? Em que vai ser transformado isso? Esse Salmo 84 que nós lemos aqui é um salmo conhecido como Salmo de Sião. Interessante, né? Quando a gente vai estudar a questão dos salmos. Esse salmo aqui, conhecido como de Sião, celebra a presença de Deus sobre Jerusalém. Vocês estão lembrados que eles iam ao templo em Jerusalém pelo menos uma vez ao ano. Não tinha alguns que iam mais para adorar ao Senhor. Agora, por que um salmo que celebra a presença de Deus sobre Jerusalém? Porque foi lá que o templo foi construído para adoração a Deus. Antes era o tabernáculo. Sai a figura do tabernáculo, é construído um templo e eles iam até Jerusalém, aqui até esses momentos, né, para adorar o nosso bom Senhor. Hoje nós não precisamos ir a Jerusalém alguma, tá certo? O próprio Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. Agora, nós sabemos que, embora não seja necessário para nós nos aproximarmos de Deus, irmos até Jerusalém, não é verdade? Nós sabemos claramente que isso não faz com que nós não tenhamos aflições, só porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E o interessante também, se você notar, esse salmo aqui, ele não é composto por Davi. Diferente dos outros que lemos aqui na questão litúrgica, esse salmo é composto pelos filhos de Corá. Vocês lembram quem são os filhos de Corá?
Esse salmo aqui, dentre tantos outros, né, não tem só salmo de Davi, evidentemente falando, equivale a dizer que Corá era da família dos coatitas ou coratitas, daquele clã que se rebelou contra Moisés. Estão lembrados? Quando eles estavam ali próximo à terra prometida e a terra se abriu e eles foram engolidos. Estão lembrados disso? É essa turma aqui. Os filhos de Corá aqui também são chamados na Bíblia, dependendo da versão que você tem, de coraitas. Às vezes não vai aparecer lá filhos de Corá, mas vai aparecer os coraitas. São os mesmos, tá certo? Os coraitas aqui que descendiam de Corá, e aí equivale a dizer que era um levita, né, o Corá, na casa de Coate, não é verdade? Através de Izar, tem várias referências bíblicas, você tem Êxodo, capítulo 6, verso 24, você tem ali Números, capítulo 26, verso 58, Crônicas, vários textos que falam, eu não vou me ater a isso, quero me ater propriamente àquilo que nós estamos falando aqui, mas só para vocês entenderem, por que os filhos de Corá? Corá, ele ficou conhecido na Bíblia exatamente por esse episódio. É uma morte que ninguém tinha visto ainda, pelo menos naquele momento. A terra se abre, ele é engolido pela terra, né? Após se opor à liderança do sacerdócio de Moisés e Arão, respectivamente. Se você quiser anotar para ver depois, número 16, leva como lição de casa. Números capítulo 16 mostra claramente isso. Tá certo? Alguns estudiosos, eles defendem que os filhos de Corá, esses aqui citados, eles não descendiam daquele rebelde Corá. Na verdade, não. Eles falam que não. Que eram outras pessoas, né? Uma família que talvez pudesse ter o mesmo nome, mas na verdade não. Isso são alguns poucos estudiosos da Bíblia Sagrada. Apesar de Corá, aliás, ter sido aqui tragado com todos os seus bens, é o que a Bíblia diz, a sua casa, né? A Bíblia faz questão de nos informar que os filhos de Corá não morreram. E são esses aqui que escreveram esse salmo. Os filhos de Corá, eles não foram junto lá engolidos com a terra. Isso aqui em Números capítulo 26, verso 10 e 11, você vê claramente. Isso parece ser uma ideia de que os filhos de Corá não acompanharam o Corá na rebelião contra Moisés. Eles não acompanharam. O Corá fez um furdúncio lá, tá certo? Reuniu uma turma lá, mas os filhos de Corá não foram junto com ele. Eles sobreviveram. Eles não foram engolidos. Então o texto bíblico até menciona os nomes desses filhos de Corá, em Êxodo capítulo 6, verso 24, se a Letícia puder produzir aqui, vocês vão ver aqui na tela. Tem 3 deles, né? O Assir, o Eucana e o Abiasaf. São 3 filhos de Corá. Estavam vivinhos da Silva, tá certo? Portanto, é completamente possível que os coraitas que aparecem no tempo da monarquia, se dividindo, né, a história de Israel, tempo da monarquia lá em Israel, sejam os mesmos descendentes dos filhos de Corá, o Corá que foi morto pelo juízo divino ali com Moisés, tá certo? Eles não seguiram o pai Corá juntamente ali naquele juízo que Deus exerceu naquele momento. Então nós temos a partir daqui a escrita de um salmo que menciona, não é verdade, várias lições preciosas, mas tem pontos de contatos com outros salmos. E exatamente outros salmos que são escritos pelos filhos de Corá. Você tem ali o Salmo 42, do Salmo 44 a 49, esse salmo que nós lemos aqui, tá certo? Você tem o Salmo 85, você tem o Salmo 87, o Salmo 88, todos eles não são escritos por Davi, por Moisés, por Salomão, não foi por Asaf, mas são pelos filhos de Corá. Então os filhos de Corá, eles eram o quê? Levitas. Portanto aqui, eles se ocupavam, não é verdade, em todas as atividades que eram de responsabilidade dessa tribo. Então, basicamente, eles serviam, os levitas, de auxiliar, ou auxiliares, no plural, dos sacerdotes. Eles faziam isso aqui. Eles desempenhavam várias funções no tabernáculo, posteriormente no templo em Jerusalém. Por isso, Salmo de Sião. Por isso ele está falando, é um Salmo de Sião, eles estão lá em Jerusalém. É nesse sentido. Eles exerciam atividades lá. Só que não somente os filhos de Corá, mas como tantos outros que iam até Jerusalém nas suas peregrinações, eles se deparavam com um lugar chamado Vale de Baca. Por isso que eu fiz questão de ler na Almeida Corrigida Fiel, se a Letícia puder colocar aqui novamente, tá, para ficar gravado aqui na tela, o Vale de Baca, não é? Que também é chamado como Vale das Lamentações, que também é chamado como Vale das Lágrimas, que também é chamado como Vale das Balsameiras e até como Vale Árido, tá bem? Era obrigatória a passagem deles por esse lugar aqui, né, como descrito aqui no verso 6, né, que nós lemos aqui, ó, Vale Árido, Vale de Baca, Vale Árido, tá certo? Vale das Lamentações, das Balsameiras, o nome que você quiser escolher é o mesmo lugar,
está retratando o mesmo lugar aqui. Por quê? As plantas de bálsamo existentes no vale, nesse vale aí, especificamente nesse vale, olha as aspas aqui, choravam. Tá certo? Lembre-se que nosso tema é a providência divina diante dos vales da vida. Os vales, ou as balsameiras que lá tinham, choravam. O que é chorar aqui? Destilar um líquido com alguns aromas, assim como outras plantas que nós conhecemos na atualidade, não é? Sendo assim, aquele vale que era escuro, um vale que era de difícil passagem, continha alguns segredos, continha alguns mistérios. O Vale de Baca aqui, ele era uma rota obrigatória. Olha, para eu chegar naquela porta lá, eu preciso passar por esse corredor. Era obrigatório passar por lá, para todos os israelitas na sua peregrinação até o templo de Jerusalém. Para eles irem até o templo de Jerusalém, eles tinham que passar por esse lugar chamado Vale de Baca, tá bom? Então, o Vale de Baca, ele se tornou um símbolo de tribulações. Foi isso aqui. O Vale de Baca, que era árido, tá certo? Se tornou aqui um símbolo das tribulações, das questões que nós enfrentamos na nossa peregrinação terrena, na nossa vida diária e constante. Lembre-se que eu falei dos sofrimentos no início. O Vale de Baca, ele começou já naquela época, e para nós, é claro, também simboliza isso. O caminho aqui a Jerusalém celestial, para nós, evidentemente, espiritualmente falando, nós vamos passar pelos vales de Baca da vida. Passaremos por lá. Não tem jeito de não passar por lá. Nós enfrentaremos sofrimentos, tá certo? E veja, muitos de nós passamos por esse vale, alguns até um pouco menos de tempo, né? Talvez por idade, vamos colocar assim. Outros já passaram por lá diversas vezes, muitas vezes, né? Assim como nós passamos por ele, ele também não ficará eternamente sobre nós. Ele se irá. Tá certo? Nós não ficaremos lá para sempre no Vale de Baca. Nós precisamos entender essa questão. Agora, uma questão aqui mais morfológica. Em Baca, tá certo? O solo, ele era árido, por isso vale árido, né? Em algumas áreas até pedregoso, com pedras. Era isso que tinha lá. E aí, por sua extensão, os peregrinos que passavam por lá, quer dizer, todos os israelitas, pelo menos, que iam até Jerusalém, e tantos outros viajantes que passavam por esse lugar, eram obrigados também a cavar poços para obtenção de água. Se você estudar a geografia de Israel, geografia bíblica, tá certo? Você nota, ou já deve ter ouvido falar, de um monte chamado Monte Hermon. Já ouviram falar nele? O Monte Hermon, ele fica branquinho, dada a época do dia. Neve, do ano, aliás, com neve. Depois essa neve derrete. Ela vem descendo com o orvalho, lembra dos textos bíblicos? E aí, o que eles faziam? Eles construíam poços, eles cavavam poços para que essa água viesse e ficasse para o próximo viajante. Estocavam ali, não é? Não tinha própria água, mas vinha dali. Percebe? Então eles faziam isso daqui para que eles e outros pudessem passar e ter pelo menos alguma aguinha ali, porque é árido, o negócio é seco. E não somente para eles, mas também para os animais. Contrário disso, eles não suportariam o caminho para chegar até o destino que estava reservado. Vá mentalizando isso. Eles não suportariam. Então, a partir desse cenário, então, vamos extrair algumas lições didáticas, práticas aqui, para que a gente possa compreender exatamente essa questão do Vale de Baca. Em primeiro lugar, irmãos, seja qual ele for, eu não sei. Vocês podem falar quais são depois, lá na saída, eu não sei. Seja qual for o vale que nós estejamos passando, tá certo? Eles são inevitáveis, você tem que passar por ele. Eles são inevitáveis na nossa vida. Só que tem uma coisa, nesses vales, assim como eles lá no passado, nós também no tempo presente, nós nunca estamos sós. Nunca estamos sozinhos. Nós vamos passar pelo vale do sofrimento. Nós vamos passar pelo vale árido, pelo vale das lamentações, se você quiser chamar assim, pelo vale do choro, para alguns, não é? Nós vamos passar. Os israelitas aqui de quase toda a Palestina, não essa que vocês estão vendo aqui na terra, já modificado no tempo presente na guerra, né? Toda a Palestina, eles tinham que passar por esse vale árido aqui, não é? O Vale de Baca, o Vale das Lamentações, quando eles iam até Jerusalém. A topografia, a geografia, a morfologia daquele local obrigava a isso, eles não tinham como fazer a volta. Eles tinham que passar por ali. É inevitável. O
que eu quero dizer, irmãos, é que na experiência cristã que temos, não tem nada de diferente. Muitas são as adversidades que nos afligem. São inúmeras, não é? E que às vezes nos fazem chorar, sim ou não? Os vales da vida nos fazem chorar, sim ou não? Fazem chorar, não é? E no decorrer aqui da nossa peregrinação terrena, não é? Desapontamentos acontecem, desastres, calamidades aqui, perdas inestimáveis até acontece, escassez, sim ou não? Do que quer que seja. Para alguns é financeiro, para alguns é de saúde, escassez, enfermidades, até mesmo a morte. Acontece. Nós vamos enfrentar. Nós vamos passar por esse vale. De um modo aqui ou de outro, cedo ou tarde, você querendo ou não, mais ou menos vezes, todos nós passaremos pelo vale árido, o vale das lágrimas, o vale do sofrimento, o vale das lamentações. São inúmeros vales de Baca que existem em nosso caminho no dia a dia. Não se engane, são inevitáveis. Nós passaremos. Esses vales são inevitáveis no decorrer da nossa caminhada cristã. Não precisa ficar triste, não, nossa, que... Não, mas é isso mesmo, a Bíblia está falando, através disso tudo que eu disse a vocês, com base no texto, claro, que isso é inevitável. Não há como aqui não passar por eles. Nós passaremos. Porém tem uma coisa, tem um todavia, não é? Porém, quando nós passarmos por esses tais vales, e para alguns isso é cíclico, tá? É aqui, depois o tempo de bonança, depois volta de novo no vale. Sim, pode acontecer. Para muitos de nós é assim, não é? Nós devemos ter uma convicção enquanto estivermos passando por lá. Lembra que do que nós transformaremos de experiência naquilo que nós trazemos como amadurecimento espiritual? Nós passaremos por lá, devemos ter convicção de que quando nós passarmos, nós não estaremos sozinhos, e não estamos. De forma nenhuma aqui, meus irmãos, o nosso Senhor estará a par da situação, Ele sempre estará conosco. Você precisa lembrar do exemplo de alguns irmãos, não é, da Bíblia Sagrada, que já se foram, mas são exemplos preciosos, de que também passaram pelos vales deles, na ótica deles, no contexto deles, e que eles não estavam sozinhos. Vocês estão lembrados de uns 3 camaradinhas chamados Ananias, Azarias e Misael? Estão lembrados deles? Então, acho que não. Vou mudar o nome. Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, aí tem até a Ola, né? Esse não era o nome deles original. Ananias, Azarias e Misael era. Tá certo? Daniel capítulo 3, verso 5 diz assim: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Vocês lembram bem o que estava acontecendo com eles, não é? Eles não se curvaram em adoração à estátua erigida por Nabucodonosor, tá certo? Tiveram uma segunda oportunidade, não é? Ao som de pífaros, de chofar e tudo. Eles não se curvaram. Resumindo a história, vocês já conhecem. Eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, como se não bastasse, aquecidas 7 vezes mais. As pessoas que os lançaram lá morreram, para vocês terem uma ideia, de tão intenso que era o fogo que estava ali. E de repente está lá o Nabucodonosor, dando uma olhada, naquela bisbilhotada, fala, mas chama um servo dele, fala, nós nos lançamos lá 3 homens? Não foram 3? Sim, são 3. Por que é que eu estou vendo lá então, como diz esse texto aqui, um quarto semelhante ao Filho dos Deuses? Eles foram livres depois, as cordas que os atavam queimaram as cordas, mas eles não sofreram absolutamente nenhuma queimadura. Sabe por quê? Esse era o vale para eles naquele momento. Mas eles não estavam sozinhos. E mesmo que eles sofressem queimaduras, mesmo que o Senhor permitisse que eles morressem, não há problema nenhum, nenhuma dificuldade. Ainda assim, eles não estariam sozinhos. A alma deles estaria guardada no Senhor. Percebe? O nosso Deus aqui, de fato, é o 4º homem que caminhava com eles na fornalha de fogo ardente. É o nosso Deus. É o Cristo que servimos. Juntamente com os nossos irmãos lá, não é? Ananias, Azarias e Misael. Claro, mesmo diante aqui da aridez da morte iminente, vamos colocar assim, ele não nos deixa só, como não deixou ele só. Não nos deixa. Nós estamos aqui caminhando rumo, irmãos, não aqui uma Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém celestial. E certamente nós passaremos por caminhos difíceis. Caminhos que muitas vezes vão nos trazer choro, claro. Caminhos aqui de lamentações, de lágrimas. Mas nós estamos rumo a adorar o nosso Deus para todo sempre, onde não haverá absolutamente mais nenhum lamento, mais nenhum choro. Não haverá mais aridez. Nós estamos rumo aos caminhos de vida eterna.
para nós chegarmos lá, onde Ele destinou que nós chegássemos, e tudo isso é com base no que Ele destinou, no que Ele planejou e decretou, nós passaremos por isso, irmãos. Passaremos. Não pense que você vai entrar num barco, ou qualquer outra figura de linguagem, metáfora que você quer aí, e vai ficar tudo bem, está tudo bom. Não. Você vai ter problemas sim, nós estamos na terra. Estamos sujeitos a isso. Lembra por quê? Por conta do pecado. Nós passaremos por isso aqui, mas em todo o caminho que nós trilharmos, por onde nós formos, se somos do Senhor de fato, Ele será o nosso refrigério no meio da aridez. Percebe? Não somente isso, irmãos. No vale de Baca das nossas vidas, no vale de lamentações das nossas vidas, Ele sendo Deus que sempre está presente conosco, nos reafirma isso através da sua palavra. São inúmeros textos. Se você ler a Bíblia de fato, como deve ler, creio assim, você já vai se lembrar. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse por onde? Por um vale, pelo vale da sombra da morte. Para alguns é isso. O vale árido, o vale da lamentação. Estou caminhando para a morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Qual é a causa de não temer mal algum? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E não somente isso, Isaías capítulo 43, no verso 2 e no verso 3, olha lá, verso 2 e 3. Quando passares pelas águas, vou dar linha no pipa, é assim que está escrito aí? Estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Hebreus capítulo 13, no verso 5, na parte final, a parte B, aliás. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei, mas seja no vale ou não. Deus não nos deixa. Mesmo Hebreus aí no capítulo 13, verso 6, e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, são diversas circunstâncias a quais nós somos submetidos. Repito, eu não sei quais são as circunstâncias de cada um de vocês. E nem preciso saber. Eu preciso te ajudar em oração, isso sim, tá certo? Mas nós temos um Deus que sabe por quê? Porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, não é? E aí veja, em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco, Ele é o nosso aqui ajudador. Vales aqui de fato são inevitáveis, mas esses vales não nos farão sucumbir e por fim morrer. Essa não é a ideia, não é? Nesse vale de lágrimas aqui, a palavra do Senhor nos diz claramente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem um momento de refrigério. Existe um momento de alegria. Não é para derrubar a gente, não. É para que nós tenhamos experiência com Deus, tá certo? É para que nós de fato compreendamos quem Ele é e que Ele está conosco todos os dias. Todo ser humano, irmãos, não sejamos hipócritas. Isso a gente não deve ser, viu? Todos nós, em dado momento da nossa vida, não estou dizendo agora, no tempo presente, mas em dado momento da nossa vida a gente pensou já: cadê Deus? Olha aqui, será que Ele não está vendo isso? Olha o que eu estou passando. Sim ou não? Seja sincero. Todos nós já pensamos dessa forma em dado momento da nossa vida. Mas o fato é que Ele sempre esteve conosco. E mesmo no silêncio de Deus, trabalhando. Trabalhando. O Spurgeon já disse isso aqui uma vez. Ele disse assim: o silêncio de Deus é mais eloquente do que qualquer discurso bendito proferido. É isso que ele quis dizer. O silêncio de Deus é mais eloquente. Às vezes a gente não entende isso. Mas os vales de fato são inevitáveis. Mas tem um porém aí. Nós não estamos sozinhos quando nós passarmos por eles. Segundo lugar, seja qual for o vale que nós estamos passando, enfrentando, os vales áridos mostram para nós que esses vales são lugares de impossibilidade humana. Tem uma turma que enche o peito, né? A egolatria, não é verdade? Vales são lugares de impossibilidade humana. Vales áridos. O Vale de Baca,
irmãos, é um lugar aqui árido, onde as condições de sobrevivência, ninguém morava lá não, viu? Só para vocês saberem. Eles passavam por lá. O Vale de Baca tinha condições de sobrevivência bastante escassas. Não tinha como. Poucos recursos existiam ali. Na verdade, esse vale mostrava para aquelas pessoas e mostra para nós que nós não temos possibilidade alguma, nós não somos absolutamente nada. Basta que Deus não permita mais que nós respiremos e a gente cai. Tudo bem? Nós não somos nada. Tem gente que acha que é alguma coisa, nós não somos nada. O Senhor, meus irmãos, permite que todos os seus filhos passem por esses vales, dado algum momento da vida. Isso é um fato, já falei. Estou recapitulando. Mas note uma coisa. Ele permite que nós passemos pelos vales da vida para que a gente, às vezes, compreenda que nós dependemos inteiramente dele. Ele permite que a gente passe por esses determinados vales da vida para que a gente compreenda que a nossa dependência não está nas nossas posses. Não está na minha conta bancária, se alguém pode assim dizer. Não está na inteligência, se alguém possa assim dizer, humana, não é? Não está na força do braço, absolutamente não. A nossa dependência está inteiramente no Senhor. O vale de Baca, de lamentação, de lágrima, é um lugar de impossibilidade humana. Eles não tinham como passar ali por conta própria se não tivesse a chuva que vinha do irmão, se não tivesse a neve, se não tivesse, que é uma providência divina. Vocês percebem? Olha só, a Escritura Sagrada nos diz em João capítulo 15, verso 5, é um texto muito conhecido. É a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, Jesus estava falando. Vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse aqui dá muito fruto. Aí a frase que é muito importante para nós entendermos o contexto disso. Olha lá. Porque sem mim nada podeis fazer. Vale de Baca é o lugar de impossibilidade humana. Às vezes a gente não consegue mesmo. Não tem o que fazermos mesmo, se não orar, se não clamarmos ao nosso bom Deus, nos derramarmos na presença dele. Não tem mesmo o que fazer. Tem vale que não tem mesmo. Entende? É o Senhor, é você com Deus ali, você está atravessando e vai atravessar em nome de Jesus. Mas não pense que você vai resolver a situação sem Deus. Não pense que você vai resolver, vai dar um jeito ali. Irmãos, o ser humano é complicado. Ele tenta todas as formas possíveis e inimagináveis. E por último é que ele vai buscar Deus. O ser humano faz isso. Quando nada resolveu, ele vai em Deus. Na verdade, tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser inverso. Vales áridos são lugares de impossibilidade humana. No Vale Árido de Baca aqui, não é? Por conta própria, nós não conseguimos subsistir, sobreviver. Só existiremos aqui, viveremos, se estivermos em Cristo e Ele em nós. Caso contrário, você corta um galho seco, no sentido aqui da videira verdadeira, é lançado e aí? Não acontece nada. Se nós não estivermos em Cristo e Ele em nós não vamos para lugar nenhum. Percebe isso? Nós somos impossibilitados. E no sentido do vale aqui, no terreno, né, da qual nós estamos atravessando, passando, se nós estivermos em Cristo, a palavra dele em nós, certamente nós daremos muitos frutos, mesmo diante dos vales. Percebe isso? Mesmo na problemática da vida, nós daremos frutos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. O Paulo, ele é mais... ele já vai com os dois pés na porta. Essa seria a expressão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Está dizendo, porque nós não somos. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de quem? É de Deus. Sem Ele a gente não é nada. É impossibilitado. Eu e você, todos somos assim, sem o Senhor. No Vale de Baca, irmãos, a nossa confiança não deve estar exatamente nas questões alheias ou quem possa nos ajudar. Claro que Deus usa pessoas para nos auxiliar, nos ajudar, mas não devemos ter o olhar focado às pessoas, e sim em Deus. Não devemos ter o nosso olhar focado aqui, a nossa capacidade de dar um jeitinho nas coisas, a nossa capacidade de prosseguir em direção ao objetivo, e olha, eu cheguei aí porque eu sou o cara. Nós não somos nada. Nada. Tá certo? O nosso objetivo, o nosso trilhar, o caminho que estamos seguindo, inteiramente, cabalmente, absolutamente, é providenciado pelo próprio Deus. É o próprio Senhor.
Lembra do que diz a palavra do Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmos vales? Mesmos vales. Mesma dificuldade? Mesma dificuldade. Mesmo problema? Você está falando isso porque você não sabe. Repito, eu não tenho nem que saber. Se você quiser me contar, eu vou lhe ajudar em oração. Porque eu também sou impossibilitado. Mas nós servimos a um Deus de possibilidades. Percebe? É esse o ponto aqui. Não pensemos nós, irmãos, que ao estarmos no vale, nós podemos aqui, por nossas próprias forças, subsistir e vencer. Absolutamente não. Mas sabe o que o vale faz na nossa vida? Quem já passou por lá sabe disso. Né? E quem já passou por lá e não ainda arremeteu essas lições ao coração, eu vou te dizer claramente o que um vale faz. Um vale árido da vida, ele elimina o orgulho humano. E é uma ferramenta que Deus usa, inclusive. Elimina o orgulho humano. Quando você passa pelo vale árido da vida, esfacela. Sabe o que é esfacelar? Trazer como farelo a ilusão da sua autossuficiência. Que às vezes a gente pensa que é autossuficiente. Mas quando você passa pelo vale árido lá, e que Deus permite, muitas vezes, vales agressivos, isso esfacela a sua ideia de autossuficiência. Vales áridos aqui, irmãos, dilaceram as tentativas do nosso próprio coração enganoso de subsistir por conta própria. Vales áridos, e muitas vezes aqui, nos ensinam que nós somos incapazes de vencer sozinhos, e de fato somos. Mas eles nos revelam, não é? Também que nós estamos cercados e cheios de impossibilidade. Só que uma coisa, nós precisamos entender com clareza, tá certo? Vamos agora ao efeito positivo dos vales. Na impossibilidade humana, diante dos vales da vida, diante do vale árido, aí sim, com rendição e contrição ao nosso coração, diante de Deus, é onde ele também fala o que está descrito em Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. É no vale árido, quando a gente em contrição reconhece quem Ele é e quem nós somos, e que a nossa impossibilidade não nos leva a lugar nenhum, que a nossa dependência está inteiramente nele, é aí que Ele age aqui. Percebe? Isaías capítulo 41, verso 13 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É no vale árido. É lá no momento do olho do furacão mesmo, nas tormentas mais furiosas da vida. Diante aqui da nossa pequenez, veja bem, diante da nossa insuficiência, diante da nossa limitação, nós temos um Deus grande, irmãos. Nós temos um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Um Deus que não está limitado a absolutamente nenhuma circunstância. Precisamos reconhecer isso apenas. Há muitas impossibilidades a nós, mas a própria Bíblia diz para nós que a Deus nada é impossível. Para nós tem impossibilidade, mas a Deus absolutamente nada é impossível. Vales são locais de impossibilidade humanas, em especial esse de Baca. Mas nós temos um Deus que, de fato, nos auxilia, nos sustenta, nos conduz diante dele. Terceiro e último. Não importando já qual vale árido da vida nós estivermos, nesse momento, inclusive, pode ser que alguém esteja, tá certo? O fato é que a providência do Senhor é maior do que os vales que nós estamos passando, e se manifestará em tempo oportuno. Tá bem? Ele é um Deus de providência, cremos assim? Só que a providência dele se manifesta no tempo oportuno. Os vales não são maiores, absolutamente, do que a providência do Senhor. Não são. O Vale de Baca, irmãos, ele é o deserto das nossas vidas. Nele, inclusive, nós aprendemos que só Jesus é o nosso sustento, o nosso pão, a nossa água, claro. Mas, meus irmãos, vales não são lugares, como eu disse no começo, lugares perpétuos de habitação. Não é lugar para a gente morar lá. Percebe isso ou não? A gente não fica estabelecido lá, vou construir um sobrado aqui em Baca. Não. Não são lugares de habitação perpétua, contínua. É verdade que nós passaremos por esses vales aqui durante um tempo. E vamos mesmo. Eu disse isso no primeiro ponto aqui. Mas nesses vales, irmãos, neles nós podemos ter uma plena compreensão, não é? Através da boa palavra do Senhor. Que o nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus, lá no vale,
é a nossa fonte de água viva, é a provisão. Lá no vale é a fonte inesgotável que nós precisamos, no meio do vale, percebe? É Jesus. Ao olhar aqui para Jesus nos vales, irmãos, nós compreendemos que mesmo que nós estejamos em debilidades físicas e até emocionais, pelos flagelos do caminho, não é? Os espinhos, os abrolhos, as pedras que nós temos caminhado aí, Ele é poderoso para nos conceder a boa providência, nos curando, irmãos, e nos restaurando, e além de tudo, nos saciando, matando a nossa fome, no lugar que nós não teríamos possibilidade alguma. Percebe? Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, aliás, do que pedimos ou pensamos, irmãos? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Vales áridos aqui são só passagem que nos farão chegar ao lugar de adoração plena. Vá por essa perspectiva. Esses vales só são caminhos, passagens que nos farão chegar para junto de Deus, a um céu de glória, ao novo céu e nova terra. Somente. E mais nada. Não é o nosso lugar de habitação plena. Nosso lugar de habitação plena é com o Senhor, por toda a eternidade. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Reafirmar isso ao nosso coração e viver isso. O problema é falar, eu creio, legal, joia, mas e viver isso? Aí é que é o dificultoso. Mas nós precisamos viver isso de fato. Se somos dele, descansamos no braço dele. Cantamos aqui, não é? Descansarei. Ué, como é que nós vamos fazer ao contrário disso? Irmãos, nós não podemos desfalecer, e muito menos aqui esmorecer, pois nos vales da vida há providência divina para os sedentos. Para os sedentos. João capítulo 7, verso 37, na parte B desse verso, diz assim: Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba! A providência divina diante dos vales da vida é para os sedentos. João capítulo 4, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, eu vi isso inclusive numa série, achei muito interessante isso. Está na Bíblia, eu vi lá na série. É uma coisa que, nossa, olha o que Jesus falou, olha a ótica disso aqui, às vezes a gente passa batido lendo um texto, mas olha o que ele disse, irmãos. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele estava falando para aquela mulher do poço, aqui no contexto de João. Não é uma aguinha que a gente bebe ali porque a gente está com sede, ainda mais nesse calor que fez aí, não é? Não é essa água, não. É uma água, irmãos, que nos leva para além do vale. É uma água que nos leva para a vida eterna. É uma fonte que salta para a vida eterna. Não há como saciar a sede em outro lugar, não tem como. Nós precisamos beber da água, que Ele nos dá água em abundância, né? A água diretamente dessa fonte inesgotável. E quem é a fonte inesgotável? Talvez o Felipe se lembre desse hino, é o 456 da harpa cristã. A fonte transbordante. É ou não é? A fonte inesgotável. É Jesus. É Cristo. É Jesus. Não tem outro, irmãos. É diante do vale que nós nos saciamos. Em quem? Em Cristo. E não fora de Cristo. Irmãos, nós não devemos esmorecer ou desfalecer, porque é nos vales da vida que a providência divina também para os famintos. Não é só para os sedentos, não. Para os famintos. Tá certo? João capítulo 6, verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Para o faminto. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós não devemos desanimarmos, e muito menos deixar que o abatimento tome conta do nosso ser, do nosso coração, diante dos vales que nós atravessamos. A gente não pode hesitar na caminhada, continue caminhando. Você não pode hesitar na caminhada, não pode se prostrar, entregar os pontos diante das circunstâncias adversas, absolutamente não. Porque, irmãos, Ele, Jesus, é a providência de Deus para os famintos. É Jesus. Ele que é o pão da vida, não é? Nós devemos comer disso e sobreviver para a nossa caminhada. O trajeto aqui ele não acabou, mas de forma nenhuma. Quem disse que o trajeto acabou? É um vale que nós vamos atravessar. O trajeto não acabou. Nós devemos nos alimentar dele para ter forças, inclusive, para o destino final,
O que nós estamos fazendo hoje aqui é nos alimentarmos do pão da vida, para caminharmos uma milhazinha a mais, e no domingo que vem, na quarta que vem, na segunda, mais uma milhazinha a mais, e mais, até que ele venha, até que ele volte. Tá certo? Estaremos com ele eternamente. Jamais teremos fome. O próprio Senhor estará conosco. Percebe? Não somente isso, irmãos. Nós não devemos esmorecer, não devemos entregar os pontos, vamos colocar assim no português bem claro, pois nos vales da vida, que há providência divina, também há providência para os cansados e sobrecarregados. Uma coisa é eu ter sede, tá bom, Jesus me sacia. Outra coisa é eu ter fome, tá bom, Jesus me sacia. Mas eu estou cansado, eu estou oprimido, em outras versões, eu estou sobrecarregado. A própria providência divina do próprio Jesus diz isso para nós, Mateus capítulo 11, verso 28, não é? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Está cansado da caminhada? Muita onda aí no barquinho? O vale ali está muito árido? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que a palavra diz. Não somente para esses, mas para os necessitados. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as nossas ou as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. É o nosso Deus que é o Deus da providência. Por que é que nós acharíamos diferente disso? Reafirme isso ao seu coração. Nós precisamos ter em mente aqui, irmãos, que tudo que existe, tudo que acontece, está no controle de Deus. Absolutamente, não foi pego de surpresa. Salmo 139, está lembrado? É um salmo muito bonito, o 139. Fala de pelo menos 3 atributos incomunicáveis de Deus e um atributo comunicável de Deus. Ele fala lá no verso 16, que para mim é um dos mais bonitos da Bíblia. Salmo 139, verso 16. Olha lá, os teus olhos, olha o que está escrito aí, me viram a substância ainda informe. Eu nem existia, e o Senhor já tinha me visto. É isso que ele está dizendo aqui. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você não tinha nem existido. E toda a sua história, toda a sua trajetória já estava escrita e determinada no livro do próprio Deus. Por que é que você acha que você não vai passar pelo vale? Por que você acha que não terá providência diante do vale? Irmãos, nós precisamos confiar em Deus e seguir em frente. Ele não desampara aqui os seus filhos, claro que não. Ele é o nosso próprio refúgio e fortaleza, o socorro bem presente aonde? Se não na angústia, se não nas tribulações. Bem presente. Lembra que eu falei? Ele tem providência no tempo oportuno. É oportuno. Não no tempo que nós queremos. Percebe? É no tempo dele, oportuno. Muitas vezes nós pensamos que Deus está ou esteja, não é, longe aqui, ou simplesmente ignorando a gente por algum acontecimento das nossas vidas. Só que isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Assim como a mão do Senhor guiou o povo, lembra lá do Egito? O povo no Egito, né, e tirando do Egito, suprindo inclusive as suas necessidades diárias, Ele também cuida de nós, é o mesmo Deus. Ele é imutável. Por que é que Ele não cuidaria de nós? Meus irmãos, tudo que acontece coopera para o bem, repito, daqueles que amam a Deus. Por mais que a situação pareça ser sem sentido, e pode acontecer isso sim. Eu não vejo sentido nisso aqui. Por mais que a situação pareça ser sem sentido, Deus está no controle e nós podemos descansar nos seus braços e no seu poder. Podemos. Diante de uma doença, irmãos, talvez aparentemente irreversível, ou talvez um estado terminal, tenhamos em mente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tá certo? Diante de brigas familiares que pareçam não ter fim, ou mesmo uma conversão, quem sabe, né? Você tem orado pela conversão de um amigo, de um parente, que não acontece, né? Por mais que a gente ore, a gente ora, e prega, e fala, e não acontece. Fique tranquilo, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor aqui sabe de todas as coisas e governa tudo conforme o conselho da vontade dEle, não da nossa. Tudo bem? Diante dos vales da vida, há providência divina para o povo de Deus, irmãos. Relembre, seja quais forem os vales que vocês estejam, ou o vale que você esteja atravessando, eles são inevitáveis. Eu não vou mentir aqui para você, eu não vou massagear ego. Eles são inevitáveis, você vai passar por eles.
Só que também você tem que ter a certeza que você nunca estará só. Jesus sempre estará contigo. Sempre. Todos os dias. Relembre, irmãos, seja quais forem esses vales áridos aqui, eles são lugares de impossibilidade humana, sim. Mas é aí, na verdade, onde Deus se manifesta, não é? Quando nós nos rendemos em contrição e entendemos que nós não somos nada. E Ele é o tudo nosso. Tudo que temos é Jesus. Não é? Terceiro, seja qual for esse vale que nós estivermos aqui, a providência do Senhor é maior do que esses vales. E vai se manifestar em tempo oportuno. Nós precisamos descansar em Jesus, irmãos. Ele é o Senhor. Nós já vamos louvar. Peço que a equipe aqui se prepare. Mas permita-me concluir enquanto eles se preparem aqui. Nos vales da vida, nós precisamos descansar no braço de Jesus, ou nos braços de Jesus, porque é em Jesus que nós vemos o poder celestial de Deus. Nos vales da vida aqui, nós podemos descansar em Cristo, porque é em Cristo Jesus que nós vemos o olhar bondoso de Deus, irmãos. Nós éramos pecadores. Nós devemos descansar aqui em Jesus, aqui em Cristo, nos braços dele, porque em Jesus nós vemos essa provisão de Deus. O nosso descanso deve estar nele, porque em Jesus nós vemos a graça infinita de Deus. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus. Nós vemos a voz reconfortante de Deus diante dos vales da vida. É em Jesus aqui que nós vemos o cuidado, nos mínimos detalhes, e até alguns até a gente não entende, mas os cuidados do próprio Deus para com as nossas vidas, irmãos. Entenda, nós não estamos sozinhos diante dos vales áridos. Eu vou finalizando. Jesus, irmão, sabe o que ele é? Ele é o eterno que entrou no tempo. Jesus aqui, irmãos, é o infinito, é o imenso que se esvaziou. Jesus aqui é o Deus que se fez homem. Jesus aqui é o Senhor do universo que se fez servo. Jesus aqui é o bendito que se fez maldição, para que nós, filhos da ira, fôssemos abençoados. Jesus aqui é o verbo que se fez carne, para revelar a graça do Pai para cada um de nós. Jesus aqui é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus, irmãos, é a porta de entrada no céu. Jesus aqui é o Messias prometido. É por isso que nós devemos crer na providência divina diante dos vales áridos da vida. Creia nisso, irmãos. Crave isso no teu coração. Reafirme isso. E viva isso para a glória e louvor do nosso Senhor. Fiquemos em pé, vamos adorar a Deus.